Hoje é Deuteronômio 7 e nesse capítulo a gente vai ver Moisés repetindo a, uma admoestação, né, contra a infidelidade do povo que ele deu para a geração lá no Monte Sinai, quando recebeu, na verdade, do Senhor as outras tábuas, né, da lei que foi entregue depois que o povo tinha se corrompido com o bezerro de ouro e que Moisés tinha descido no monte e quebrado as tábuas na frente do povo, né? Porque naquele momento em que esse povo tinha feito o bezerro de ouro, que Arão, inclusive, estava, né, participando da confusão, que ele que fez, ele que fundiu o ouro, né, das mulheres e tal, eles tinham acabado de ouvir a voz de Deus no monte, né, declarando as 10 proclamações, como a gente viu, né, que não são 10 mandamentos, na verdade essa tradução foi meio errada, são 10 proclamações ou 10 ditos. E ali Deus estava já se apresentando para fazer essa aliança com eles, né, já entregando para Moisés durante 40 dias as leis e os estatutos e toda o projeto do tabernáculo e como seriam as leis dos sacerdotes, né, que os sacerdotes deveriam cumprir para apresentar os sacrifícios, para eles servirem, né, as roupas, as vestes sacerdotais, né, para que não achem que é uma roupa qualquer. E quando... Oi, Luci, bem-vinda. E quando Moisés estava durante esses 40 dias ali no monte, né, depois que o povo ficou com um pouco de medo, a gente já viu um pouco disso na aula passada, eles temeram a voz do Senhor, eles viram que eles ouviram a voz do Eterno e não morreram, mas eles ficaram com medo de ter essa relação tão próxima, né? E pediram para Moisés falar com Deus e trazer o recado. E aí Moisés sobe ao monte, na verdade isso já era meio que um propósito de Deus, né, para que eles aceitassem Moisés como mediador entre ele e os homens. E quando Moisés está lá então nesses 40 dias, eles acham que eles se cansaram de esperar, começaram a duvidar de que Moisés voltaria para trazer as leis, se sentiram abandonados no deserto. E então eles clicam no aviãozinho, Lucy, que daí você vai acompanhando enquanto você compartilha. E aí ele, então, e aí, Sazone, tudo bom? Então, continuando, ele tá lá nos 40 dias, né, recebendo a palavra de Deus e o povo começa a questionar se Moisés vai voltar, se Moisés não vai voltar e resolvem então criar um próprio ídolo e voltar para o Egito. E nessa, Deus avisa Moisés, Deus está ali explicando para ele sobre o tabernáculo, como vai ser a relação, as leis e tudo mais, né? E contente do propósito dele estar se cumprindo. A gente tem que se lembrar que Deus é um Deus de alegria, né? As pessoas têm uma visão de Deus meio pesada, de um Deus autoritário, mas quando você vai ler a palavra, você vê que ele é um Deus manso, amoroso, humilde, e sua ira só se acende, na verdade, quando um que quis fazer aliança com ele age em rebeldia. E aí ele avisa, ó, o povo lá já se corrompeu, né? Só faz 40 dias que você está aqui comigo e o povo já se corrompeu. Então volta para o arraial para corrigir o povo. E aí quando Moisés volta, ele vê o povo lá em torno do bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, e ele quebra as tábuas, que era a tábua do testemunho, né? Com as 10 palavras, e ele quebra aquelas tábuas e ele vai e repreende o povo pelo que eles estão fazendo. E aí aqui ele repete essas admoestações que foram dadas depois que o povo se reconcilia, que eles reconhecem o erro, e então Deus refaz os escritos, né? Moisés lavra outras 2 tábuas de pedra, leva diante do Senhor no monte, e o Senhor com o seu dedo refaz os escritos. Olá, Lili, oi, Marjorie, sejam bem-vindas. E aí, se você quiser depois ler com mais detalhes sobre tudo isso, tá em Êxodo 34, tá? Então eu vou começar aqui essa leitura
que é uma repetição para aquela geração que vai entrar no Rio Jordão, né? Recapitulando para quem não se lembra, 5 semanas de discurso que Moisés estava fazendo antes dele ser levado, né? Porque Deus disse que ele não entraria na terra de Canaã e ele morreria, né? Após ver do monte a terra prometida. E Moisés, então, está preparando a geração, está preparando Josué, né? Está preparando os sacerdotes, o sumo sacerdote, para que eles estejam com toda a aliança guardada no coração, com todos os preceitos, os mandamentos, os estatutos. E então ele vem e repete aquilo que ele tinha falado para os pais dessa geração. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruirias. Então, vou fazer uma pausa aqui para explicar algumas coisitas. Primeiro, essas 7 nações, né? Uma pessoa leiga nas escrituras vai ler, nossa, mas ele vai mandar destruir. Deus não é um Deus de amor, não é um Deus de paz. Por que ele está mandando matar e ocuparem 7 nações, né? 7 terras ali, pedaços de terra. Mas a gente precisa voltar lá no início, né? Lá com Sem, Cã e Jafé. Vocês se lembram da história de Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé. Esses filhos de Noé receberam maldição ou bênção do seu pai, né? Aqui em Gênesis a gente tem a descrição, né? Logo após o dilúvio, o relato do dilúvio, o relato do sacrifício que Noé apresentou para Deus. E aí passa um tempo, ele tá lá com o vinho, né? Daquilo que ele tinha produzido. E ele acaba embebedando, adormecendo nu, e o seu filho, Cã, ele zomba do pai, enquanto que Sem e Jafé vão cobrir o seu pai de costas, né, em honra e em respeito ao pai. E isso trouxe uma maldição sobre Cã e sobre o seu filho Canaã. E Canaã, ele é o pai dessas gerações aqui que formam essas nações. A gente vai ver em Gênesis 10, a partir do versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos ramateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, a ocupação, né, dessas 7 nações é exatamente essa parte de Israel que foi por muito tempo chamada de terra de Canaã. Só que quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele peregrinou por essas terras e conforme ele ia parando, né, em determinados pontos específicos, Abraão levantava altares consagrando, porque Deus estava prometendo aquela terra para ele. E depois isso aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó. Então, espiritualmente, aquela terra já estava consagrada. Parte daquela terra, Abraão habitou com a sua parentela por um tempo, só que depois eles foram levados, né? Eles tiveram que se mudar para o Egito, a gente já viu isso, eu só estou recapitulando para refrescar a memória, mas em Gênesis 15, na promessa, a gente vê Deus falando que aquela terra era dele, mas que a sua geração ia ser grande, numerosa,
mas o povo que seria descendente dele, né, demoraria um tempo para habitar ali até que a iniquidade dos amorreus chegasse na sua medida. E esse tempo, né, essa medida chegou nesse tempo em que Deus então liberou para essa geração que cresceu no deserto, que descende da geração que saiu do Egito, né, liberta da escravidão, e foi dado a eles então o direito de possuir essas terras. Tem uma coisinha aqui interessante que no meio dos estudos eu achei e vou trazer a curiosidade para vocês, mas muitos desses cananeus trouxeram os libaneses como os descendentes, né? Então, pesquisadores do Instituto Wellcome Trust Sanger sequenciaram o genoma total de 5 indivíduos cananeus de 4.000 anos que habitavam uma antiga cidade, Sidom. E a gente acabou de ler, né? Sidom, ele é o primogênito de Canaã, lá em Gênesis 10:15. E Sidom, geralmente, né, a gente já viu isso também, mas repetindo, o nome das cidades levava o nome do patriarca. E aí, essa cidade hoje em dia é a região do Líbano. E quando eles compararam os resultados a outras populações antigas e a 99 genomas modernos, constataram, né? E aí esse estudo ele tem um estudo publicado mostrando também que a miscigenação desses povos, né? Não é que eles são puros cananeus, mas houve uma miscigenação desses povos com os eurasianos. E eles constataram que os libaneses descendem, então, dos cananeus. E esse artigo está publicado no American Journal of Human Genetics, se alguém quiser depois pesquisar. Então, só uma curiosidade, né, que os cananeus, os libaneses, né, descendem dos cananeus. E aí, voltando aqui, por que Deus não queria que os judeus se misturassem com esse povo? Né, com esses povos, na verdade, com essas 7 nações. Primeiro porque eram nações que descendiam de um homem que foi amaldiçoado e que era rebelde ao Senhor. A gente vê, né, todo o histórico dos filhos de Cã, foram o povo que introduziram a idolatria, que introduziram a rebeldia, que colocaram no povo a independência em relação a Deus, então incutiram, né, nas pessoas de que elas não precisavam de Deus, elas poderiam ser felizes sem buscar o Senhor, sem buscar a ajuda do Senhor, então criaram vários deuses e isso trouxe uma grande corrupção. Então Deus não queria que o seu povo separado para ele, que tinha essa promessa não só de ocupar essa terra, né? Porque o fim de toda essa história não é a ocupação de uma terra, mas o fim de toda essa história é esse povo eleito ser o sacerdote das nações e apresentar a palavra de Deus que é pura, que é reta, que traz vida para as outras nações e atrair as nações para essa verdade. E tanto que existem as 7 leis de Noa, que quando um gentil, um estrangeiro, quer habitar junto com o povo judeu, ele deve abandonar tudo o que ele cria, né? Os seus costumes, as suas crenças, a sua vida de idolatria e adotar as 7 leis de Noa, que a gente já viu também, tem um só para tu saber aí que eu falei sobre isso. E aí, continuando aqui a história, vocês vão entender por que Deus também não queria, além, né, do fato da corrupção, né, porque é muito mais fácil, quando você está numa relação, né, quem casou já sabe disso, quando você está num relacionamento, num casamento, você tem que ceder para o outro, né? E nesses relacionamentos não era diferente. E o que acabava acontecendo é que quando os filhos de Israel se casavam com mulheres estrangeiras, elas seduziam eles para idolatrarem os seus deuses, né? E a gente viu um episódio grave que aconteceu com a sugestão do profeta Balaão, né? Que ele sugeriu aos moabitas
que casassem as suas filhas, né, com os israelitas, e dessa forma elas iam seduzi-los para adoração a Baal Peor, e isso trouxe uma grande praga, né, porque Deus desde aquele tempo já queria que esse povo fosse separado, fosse santo para ele. Então, continuando lá no versículo 5: porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Por que Deus está mandando destruir tudo? Porque ele não queria nenhum tipo de vínculo do seu povo com aquilo que era abominável diante dos seus olhos. Ele queria o povo completamente separado mesmo, assim, sem nenhum tipo de ligação com quem tinha habitado naquela terra, porque eles iam habitar em cidades, eles não iam destruir as cidades, eles iam ficar ricos com o trabalho de pessoas que trabalharam por eles, né? Como Deus tinha dito, vocês vão possuir uma terra que vocês não cultivaram, vocês vão comer do fruto dessa terra, vocês vão habitar em cidades que vocês não fortificaram, então não se esqueça de mim. A gente leu isso na semana passada. Não se esqueçam de mim, porque é muito fácil quando você ganha tudo de mão beijada, você se esquecer de Deus, né? Na hora da riqueza, da bonança, as pessoas se esquecem do Senhor, né? Elas se esquecem de que foi Ele que entregou, elas se esquecem de que foi Ele que abençoou. E Deus estava entregando, né? Como a gente viu aqui no primeiro versículo, as nações estavam sendo lançadas diante do povo de Israel. Não é que o povo de Israel, né, os homens estavam conquistando aquelas terras, mas Deus estava entregando os povos nas mãos deles, nas mãos dele, né, do povo de Israel. E aí, no 6, tem uma palavra-chave aqui importantíssima, que dependendo da tradução, você não tem exatamente esse entendimento. Então, eu vou trazer aqui algumas palavras no hebraico para te ajudar. Então, está escrito assim, né, na tradução da Revista Almeida Atualizada: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, primeiro, né, povo santo é Am Kodesh. E o que significa Kodesh? Kodesh vem de Kadosh, vem da mesma raiz, na verdade, de Kadosh, que é Kadash. E Kadash é uma raiz verbal, né? A raiz dessas palavras é um verbo, né? Lembrando que toda palavra do hebraico ela expressa uma ação, diferente do português, que sempre expressa um conceito, um substantivo. No hebraico, toda palavra ela tem uma ação por trás. Então, o Kodesh, ele está ligado à separação, porque Kadash significa apartar-se, ou deixa eu pegar aqui as outras, separar, consagrar, ser limpo. Então, quando você diz que o povo de Deus ele é santo, né? Muita gente tem a visão de santo, ela enxerga aquele santo, né? Aquele santinho que foi canonizado, aquela pessoa que foi canonizada, ou santo como algo assim inatingível, né? Mas na verdade, o santo significa separado. E separado para quê? É um estado em que pessoas ou objetos foram separados de qualquer outro objeto ou comportamento que o tornaria impuro. Então, na verdade, quando você se torna um povo santo de Deus, porque isso foi trazido para os gentios também através de Jesus, mas aqui a gente está lendo sobre o povo escolhido, né? Que se tornou um povo santo, ou seja, um povo separado. Você se torna adequado para o serviço de Deus. Deus não estava chamando somente os sacerdotes para serem santos e servirem a Ele, mas Ele estava chamando um povo todo, né? Todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, todos aqueles que resolveram ser parte desse povo, porque saiu, né, alguns estrangeiros para habitar junto com os israelitas. E esse povo era para ser separado, porque sendo separado, eles iam apresentar
o Senhor como ele realmente é. Lembre-se que a gente viu na semana passada com o Shema Israel. Eles são testemunhas de que Deus é o Deus da humanidade, de que Deus é um Deus vivo que fala com os homens, que é um Deus que protege, que é um Deus que liberta, que é um Deus que luta em seu favor, né? Que é socorro, que é provisão. Então, ele queria esse povo separado de qualquer coisa, comportamento, objetos que pudessem torná-los impuros diante do Senhor. Lembrando que o próprio Deus, ele é separado do quê? Do pecado. Ele mesmo é separado da morte, né? Lembre-se que pecado e morte estão associados. Não vos... E depois, perdão, a outra palavra que está aqui, né, que foi traduzida como povo próprio, na verdade é mais profundo ainda. E isso você deve trazer para a sua vida. É o Am-segulá, que significa o que essa palavra segulá? Significa como se Deus estivesse separando um tesouro para ele. Significa que esse povo, ele é escolhido com valor. Esse povo próprio do Senhor, na verdade, é um tesouro que o Rei dos Reis guarda com amor, com zelo, com apreço. Então, quando você vê lá se não me engano, acho que Paulo que fala isso, ou é Paulo ou é Pedro que fala que vocês são nação santa, vocês são sacerdócio santo e nação, propriedade exclusiva do Senhor, nação escolhida. Ele está trazendo essa palavra que tinha sido dada para os judeus, porque os gentios se tornaram coerdeiros, né, das promessas desse povo. Nós fomos enxertados à videira, então você se tornou um tesouro para o Senhor. Você não é só uma propriedade exclusiva do Senhor, no sentido de que você deve só obedecê-lo, né, de uma forma autoritária, mas é porque ele te separou do mundo, ele te separou para você ser dele e ele te tornou um tesouro especial, um povo escolhido para ser somente dele, exclusivo dele. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Nós sabemos que a descendência, né, de Abraão, de Isaac e Jacó, ela é muito numerosa, mas comparada às 7 nações, ela era uma nação pequena. E era uma nação que, embora tivesse essa promessa, né, e se multiplicou, porque chegaram no Egito 70 homens, né, junto com Jacó, e saíram de lá milhares de milhares. Mas, em comparação com a força que as nações, essas 7 nações que eles estavam indo enfrentar, eles eram pequenos, eles eram menores. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então, não foi por mérito. E aqui você vê que a graça de Deus, ela não é só em nós, por causa da nossa fé em Jesus, mas é porque Ele é a graça, né? É uma parte do caráter dele. Esse favor imerecido vem dele, porque ele é fiel com a palavra dele, com a aliança dele. E essa aliança, ela foi feita através, nesse tempo, né? Ela tinha sido feita a partir da fé de Abraão, né? Que foi justificado através da sua fé na palavra de Deus, de que ele seria uma nação, ele seria pai de nações, né? E a gente sabe que a Abraão foi dada a revelação de que ele traria o Mashiach, que é o Messias, o descendente que pisaria na cabeça da serpente e traria a liberdade, né, para a humanidade. Essa palavra já estava sobre Abraão e ela foi passada de geração em geração, e Jesus só veio cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele em Deuteronômio, em Números, em Êxodo, em Gênesis, e nos Salmos e no livro dos profetas. E Deus, ele ama o povo, ele ama a sua criação,
ele não chamou esse povo por mérito, mas porque ele os amava e por causa do juramento que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, que receberam a mesma promessa, né? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Por que que aqui ele está falando? Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Nós precisamos lembrar que Deus se apresentou como o único Deus, ele é um, né? Se você já assistiu Raiz da semana passada, você viu que lá no Shema, no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, Deus se apresenta: ouve Israel. Aliás, Moisés apresenta essa oração, né, para o povo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, é um, né? Na nossa tradução tá, é o único Senhor. Mas eu vou ler de novo como que fala, né? É Shema Israel Eloheinu, não, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, né? E um de número mesmo, ele é um, número absoluto. Não existe outro Deus além dele. Ele não é só o único Deus de Israel, mas ele é o único Deus que você consegue adorar, porque só existe um Deus, que é Deus da humanidade. E ele está repetindo isso, né? Vocês vão ver que ele é Deus e que ele é fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, o próprio Deus é fiel ao seu juramento. Ele falou: eu guardo a minha aliança e a minha misericórdia até 1000 gerações. E é isso que ele está fazendo. Essa geração e a geração anterior que foi tirada do Egito eram gerações murmurentas, rebeldes, que tinham uma dura cerviz, ou seja, elas não se curvavam, não se prostravam diante do Senhor e não recebiam Moisés e Arão como os mediadores, né, entre eles e Deus. Eles queriam atravessar, e isso a gente vê até hoje, né, porque Jesus foi colocado como sumo sacerdote. E o que as pessoas fazem? Elas querem atravessar o caminho e ir sozinha diante de Deus, né? Por que você ora em nome de Jesus? Porque não existe outro mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus Cristo. Você não consegue chegar na presença do Pai se você não levar o Filho junto. E as pessoas fazem orações a Deus, dizem que acreditam a Deus, mas não cumprem a própria palavra que Ele colocou. Então, por isso que Ele diz: se vocês vivem debaixo dos meus estatutos, debaixo dos meus mandamentos e debaixo da minha palavra, eu guardo as gerações de vocês até a 1000ª geração e eu ainda ajo com misericórdia. Então, por que você vê Deus agindo com tanta misericórdia com um povo tão rebelde? Porque ele é fiel àquilo que ele mesmo estabeleceu. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Isso aqui é uma promessa para as próprias 7 nações, né? Porque eram nações pagãs, eram nações rebeldes que ignoraram Deus, que não serviam, que não queriam servir a Ele e que seguiam os costumes dos seus pais, né? De Cã, de Canaã, de Nimrod e etc. Então, e não só eles, né? Porque a gente vê que Nimrod ocupou a Síria, já falei disso, mas repetindo, Nimrod ocupou a Síria, foi até Babilônia, ele que foi o responsável pela construção da Torre de Babel, historicamente, a gente tem esses dados, e a Síria, que na verdade é o povo que sai de Assur, que era descendente de Sem, se corrompeu, assim como a Babilônia, né? Eles todos eram semitas, na verdade, e eles preferiram o erro, o engano e a idolatria. Então, Deus está trazendo essa palavra sobre estes que o odeiam. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então, de novo, né, o Senhor está trazendo, através de Moisés, uma repreensão para que o povo não seja infiel à sua aliança, porque eles, sendo infiéis, eles colheriam, né, o fruto da sua infidelidade, que é a ausência de Deus. E depois a gente vai ler mais sobre a desobediência, né, o que a consequência da desobediência,
Mas aqui, né, na sequência, Moisés traz uma exortação, né? E quem não sabe, exortação, na verdade, se refere a você animar, trazer bom ânimo. Não tem nada a ver com brigar, com dar bronca, com repreender. Né? É um jargão que ultimamente, uma gíria, né? Se tornou uma gíria. Ah, ele está me exortando quando alguém está dando uma bronca ou confrontando. Mas na verdade, exortar é você levantar uma pessoa, você trazer ânimo ou esperança para uma pessoa. E aí ele fala a respeito das bênçãos, né? Que a obediência traz. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, ou seja, não adianta você só ouvir, você precisa, né, o tempo todo Moisés está alertando o povo, vocês precisam tanto guardar, né, trazendo para a vida de vocês, que isso se torne essência na vida de vocês, quanto cumprir. Vocês precisam viver a palavra, não adianta apenas você achar que, eu sei de cor, eu cito salmos, eu conheço provérbios, eu conheço os 10 mandamentos e não fazer bulhufas com aquilo que você decorou. Porque a palavra, para ter vida, ela precisa, né, ser acolhida, ela precisa do Espírito do Senhor gerando vida em nós e ela precisa ser exercitada, ela precisa ser vivida, praticada. E é isso que o Moisés está falando. Se vocês praticam aquilo que vocês aprendem, se vocês guardam e praticam os estatutos, os mandamentos, que não adianta aprender qualquer coisa, né? Você precisa aprender a palavra de Deus, que inclusive nós vimos, acho que no capítulo 5, que ela traz reconhecimento de um povo sábio e inteligente diante das outras nações. A palavra de Deus é a sabedoria dele. Então, a gente praticando ela, nós seremos vistos como pessoas sábias e inteligentes, porque não existe ser mais, né, não sei nem se pode dizer ser, mas não existe outro que seja mais sábio e excelente do que o próprio Criador de todas as coisas. Vou repetir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Então, assim, eu guardei esse juramento com os pais de vocês porque eles guardaram a aliança. Então, repete, né? Continua. Porque se eles estão crendo e cumprindo, né? E crendo na palavra, não só essa promessa de que até a milésima geração vai ser abençoada desde de Abraão, mas a partir da vida da pessoa que está praticando aquilo, ele está estendendo essa palavra sobre as gerações de Israel. Então, quando você cumpre um mandamento, né, agora aprofundando mais, quando você cumpre uma palavra de Deus, trazendo para a sua vida, né, já que a gente recebeu a mesma herança, a mesma palavra sobre nós, se você vive debaixo dos preceitos que foram ensinados por Jesus, que era um judeu, ou seja, que estava ensinando esses preceitos para o povo, só que nós como gentios não precisamos viver as 613 mitzvot, a gente só tem umas 7 para viver, se não me engano, lá em Atos 15 está escrito, se você quiser ver o que você precisa fazer para agradar o Senhor. Mas se você vive aquilo que Jesus deixou como ensino, você traz essa bênção sobre a sua vida. E você traz a misericórdia e o juramento do Senhor sobre as suas gerações. Então você está não só abençoando a sua vida e trazendo o Senhor para a tua vida, como você está estendendo isso, essa bênção sobre as suas gerações. Então, antes de errar e de cometer um pecado, né? Ou por individualismo, por egoísmo, porque você quer saciar sua carne que é fraca, que é uma baita de uma desculpa esfarrapada, porque você tem o Espírito do Senhor te fortalecendo para você não errar, e Deus dá o escape para toda aprovação, né? Mas se você cumpre, na verdade você não está só abençoando a tua vida, você está abençoando a tua posteridade. E ele te amará e te abençoará. E aí olha o tanto de bênção que vem sobre o povo, né? Ao obedecer. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Ou seja, tudo que você produzir, que você cultivar, que você cuidar nessa terra que Deus deu por juramento, se você estiver debaixo da palavra do Senhor, dos preceitos,
tudo vai se multiplicar. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Ou seja, a fertilidade naquela época, né, ela era muito cultuada, vamos colocar assim, até pelos povos idólatras, até pelos pagãos. Até hoje, né, esses povos, né, e as pessoas que vivem debaixo do paganismo, elas adoram a fertilidade da mãe natureza, né? E aqui Deus, na verdade, Deus trouxe essa bênção de fertilidade sobre a humanidade, né? Foi corrompido isso por conta da morte, né, espiritual, mas Deus restaura isso sobre a vida daqueles que o conhecem e que o obedecem. Ele traz essa bênção, né, sobre a vida daqueles que vivem debaixo do princípio, né, honrando a palavra dele. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porás sobre todos os que te odeiam. Ou seja, todos aqueles que trazem maldição sobre vocês, eles serão amaldiçoados. Não, nenhuma maldição vai cair sobre vocês, porque eu estou guardando a vida de vocês. E aonde o Senhor cerca, aonde o Senhor cerca, né, aonde o Senhor guarda, o inimigo não pode entrar. Ele nem consegue entrar, porque na presença de Deus o espírito maligno não fica. Ele se afasta. Consumirás todos os povos que te der o Senhor, teu Deus. É Deus que está dando, né? A gente sabe de um episódio que o povo foi rebelde e tentou enfrentar um povo sem a cobertura do Senhor e eles foram mortos, que foi logo depois daquela contenda que teve por conta dos 10 espias que trouxeram um relatório pessimista, enquanto que Caleb e Josué trouxeram um relatório bom, né, de esperança, tentando animar o povo a possuir a terra. Esses homens questionaram, a gente já falou isso também em várias lives aqui, mas quando eles questionaram, eles até falaram, os nossos filhos serão por presa, será que Deus odeia a gente? E isso trouxe sobre eles o desejo, né, que eles pediram para morrer no deserto, porque eles não tinham coragem de enfrentar. E quando Deus falou que eles morreriam então, e que eles ficariam 40 anos no deserto e seus filhos seriam pastores no deserto, até que somente esses que eles tinham chamado de presa ocupariam essas nações. Então eles falaram, não, a gente vai, né? A gente vai confiar. Se armaram, os homens, né, que eram preparados para a guerra, se armaram, se prepararam, subiram na montanha de Seir, que era onde os edomitas habitavam, e na verdade eles foram massacrados, porque Deus falou, vocês não devem ir, se vocês forem, vocês vão ser mortos, porque eu não estou com vocês. Então, quando o povo de Israel, né, que era um povo pequeno, que a gente já aprendeu, enfrentava, era Deus que estava lutando. Por isso que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. E aí, no versículo 16, consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Então, Moisés já está alertando, não tentem ficar amiguinhos. Esse negócio de vocês quererem conviver junto com pessoas que não compactuam com o Senhor é o jugo desigual, que não é somente para um casamento, mas é para a vida. A gente não deve ter sociedade, a gente não deve ter amizade com pessoas que não vivem debaixo da palavra do Senhor, porque elas podem nos levar, nos seduzir, no sentido de trazer o engano na nossa vida, ou até elas podem começar a ter conversas, né, e falar de coisas que o Senhor não se agrada, e você está ali com o Espírito do Senhor, né, com Jesus e com o próprio Eterno, né, porque eles habitam em você. Você está ali colocando eles nesse ambiente onde eles mesmos estão sendo ofendidos. Então, se você diz que Jesus é teu amigo, se você diz que o Senhor é o Senhor da sua vida, que Deus é o Deus da tua vida, que você serve a Ele, que você ama a Ele, da mesma forma que você não colocaria o teu pai biológico, ou a tua mãe, ou o teu irmão, ou qualquer pessoa que você ama para ser ofendido numa roda, você se retiraria? Se retire. Né? Esteja caminhando com pessoas que te levam para mais perto do Senhor e que fortalecem na tua caminhada, do que com pessoas que na verdade vão te fazer andar para trás. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las?
delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Tem um versículo que diz, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é exatamente isso que Moisés está ensinando. Lembra das vezes que Deus te libertou. Lembra das vezes que Deus te abençoou. Lembra das vezes que Deus trouxe provisão, que Deus te resgatou, que Ele lutou por você. Porque assim você não olha a circunstância e acha que você não tem possibilidade nenhuma de alcançar aquilo que Deus mesmo está dizendo que você vai alcançar através dele. Então ele está falando, lembra do que o Senhor fez no Egito, de como ele te libertou daquele povo, né, daquela escravidão. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Então, assim, o povo tinha temor, tinha medo, né? E muitas vezes, né, trazendo para a nossa realidade, nós passamos por circunstâncias que nos deixam apavorados, amedrontados, às vezes até com ansiedade, porque a gente está vendo o problema e a gente não consegue achar que nós somos capazes de enfrentar aquilo. E graças a Deus a gente não acha isso, porque a gente sempre vai ser dependente do Senhor e é isso que Ele espera, que a gente busque o socorro dEle, que a gente busque a provisão dEle, que a gente busque a ajuda dEle, porque Ele é o socorro bem presente. E Ele te ama, né? Da mesma forma como Ele ama esse povo e que Ele age com misericórdia, o amor do Senhor cobre uma multidão de pecados. Então, ainda que o problema que você enfrenta é consequência de um erro seu, o Senhor ele é misericordioso para te ajudar a reparar o dano, a consertar o problema e a restaurar a tua vida, né? E aí, e te dá liberdade, né? Porque às vezes a gente se sente até preso, amarrado pelos erros que a gente comete ou por essas dificuldades que aparecem. Se disseres no teu coração, já li. Aí no 20, além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Então, assim, nenhum deles vai se esconder na terra que vocês estão possuindo. Eles vão ou fugir ou eles serão mortos. Mas nenhum deles vai ficar na terra que vocês vão habitar, porque eu estou dando por herança para vocês, como juramento que eu fiz com os pais de vocês, com Abraão, Isaque e Jacó, e com os 12 filhos de Jacó, né, que forma a tribo de Israel, as tribos de Israel, aliás. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. Então, assim, não foi de uma hora para outra, né? A gente tem tanta pressa hoje em dia de ver a vitória, de ver a conquista, mas Deus entrega pouco a pouco, né? Ele não entrega de uma vez por todas, por quê? E creio eu que Deus estava aqui já ensinando esse povo a depender dele, porque se eles ocupassem a terra de Canaã de uma vez, né? Já atravessou o Rio Jordão, tá aqui, tudo tá aqui para vocês. Esse povo facilmente ia se dispersar e ia abandonar a fé deles. E a gente vê que essa corrupção, né, da aliança, ela só aconteceu depois, quando a gente vai ler a continuação das histórias, quando Josué e a geração que entrou com Josué e os anciãos, eles faleceram, eles vieram a morrer, porque já tinha dado o tempo deles na terra, e as gerações posteriores começaram a crescer e se afastar. Então, Deus protegeu esses que ocuparam as terras dessa forma, entregando pouco a pouco. E na sua vida é a mesma coisa, a gente não cresce de glória em glória, como Paulo ensina. Então, você está vendo como, na verdade, você vive exatamente o que o povo judeu viveu. Você alcança suas vitórias pouco a pouco, você cresce de glória em glória. E que você continue crescendo cada vez mais de glória em glória, porque a posse da sua herança, ela na verdade é só na eternidade, né? É no novo céu e na nova terra. Você não vai morar no céu, você vai morar num novo céu e na nova terra, porque o Senhor nos criou para habitar num mundo, mas o mundo vindouro é a nossa herança. Então você deve se guardar, crescendo, buscando esse pouco a pouco, com fidelidade, guardando a palavra, os mandamentos, os juízos, sem se perder no meio do caminho, se esquecendo de quem foi que te ajudou a estar no lugar onde você está. Mas o Senhor... continuando, pouco a pouco, eu parei um pouco a pouco.
Vou repetir o 22. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E aqui, o feras do campo, né? A gente tem as feras tanto físicas, né? Aqui ele está trazendo também para essa questão natural, porque existiam animais ali, mas também ele está falando a respeito do mundo espiritual, né? Porque ele está tirando os filhos das trevas dessa terra. E quem possuía aquele lugar não eram só pessoas, mas eram principados e potestades. Então o Senhor está purificando as terras e trazendo a sua presença pouco a pouco, porque esse povo não estava preparado. Você está lendo o Campo de Batalha da Mente, você? Porque ela fala isso nesse livro, eu acho, né? Ele está trazendo então esse entendimento e essa proteção espiritual também para o povo, né? Porque esse povo estava aprendendo a caminhar com ele debaixo dos mandamentos que Moisés estava repetindo. Eles iam ter um novo líder que era Josué. Então Deus ele age, né, de uma forma muito sábia, porque primeiro Moisés, que era aquele que eles estavam habituados a ser a autoridade ali, né, o líder deles. Eles iam perder esse líder, né? Moisés não ia atravessar com eles. Então era uma nova liderança que estava atravessando o Rio Jordão com eles e que estava conduzindo eles. Era uma nova liderança que ia cuidar deles. Então eles estavam sendo preparados para essa nova etapa, né, da vida deles e da vida do povo de Israel, né, como nação. Mas o Senhor teu Deus tas entregará e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Então, o próprio Deus ia livrar eles tanto das feras do campo como do povo, né? Deus, ele sempre está lutando em nosso favor. A gente só precisa ter paciência e esperar o tempo das coisas acontecerem, das muralhas poderem ser derrubadas, né, como o caso da muralha de Jericó, das cidades poderem serem ocupadas, ou seja, daquilo que Deus já nos deu como promessa, que só falta a gente colocar a planta do nosso pé para tomar posse. Deus está sempre trabalhando em nosso favor e lutando pelas nossas vidas, e a gente precisa fazer a nossa parte, que é qual? Se manter debaixo do jugo do Senhor, se manter debaixo da palavra, guardando a palavra, cumprindo ela e ensinando, né? Porque esse também era um mandamento para o povo judeu que a gente deve tomar para si. Por que Jesus falou? Vai pelo mundo, prega e faça discípulos, porque você é responsável por ensinar as pessoas. Não tem nenhum mandamento novo, na verdade, né? Tem uma nova aliança que a gente vive, que é a aliança pela fé no nome de Jesus, que confessando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. No versículo agora 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. E aí presta atenção nessa instrução que foi dada. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Ou seja, não é para vocês ficarem nem com a prata, nem com o ouro daquilo que vocês destruírem, porque vocês vão queimar, isso vai ser fundido. Mas vocês não devem cobiçar, vocês não devem desejar ficar com isso. Por quê? Porque até aquele ouro e aquela prata se tornaram abomináveis diante do Senhor, porque foram usados pelas mãos dos homens impuros para construir algo que era abominável e detestável aos olhos de Deus. Então vou repetir, né? As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então, o que Deus está falando? Isso a gente também deve trazer para a nossa vida. Não traga para a tua casa, não traga para a tua vida e nem deseje aquilo que para Deus é abominável. Não traga estátuas, não traga nenhum objeto que seja para
insinuar uma proteção, insinuar uma adoração. Por exemplo, né, o cristão, ele foi habituado a ter cruz nas suas casas. Porém, se você parar para pensar, a cruz não é o fim, não está na cruz a vitória, porque existe até uma passagem que a gente vai ler depois nesse estudo de Deuteronômio que diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. A cruz, ela é símbolo de maldição e ela é símbolo de morte, e ela era uma morte vergonhosa, né? Foi vergonhosa para Jesus, mas ela era vergonhosa para qualquer um. Ninguém desejava a cruz, né? Os romanos crucificaram muitos judeus, crucificaram muitos homens das civilizações e das nações que eles invadiram e ocuparam, e crucificavam e colocavam ainda no caminho para mostrar que eles estavam marcando território. Então a cruz, ela nunca foi um símbolo bom. O que nós devemos nos alegrar é com a ressurreição de Jesus. E lembrar, né, lá em Deuteronômio, se não me engano é o 4, no 15, eu vou repetir, que Deus mesmo alertou o povo: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem, de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. O Senhor não se agrada que a gente fique querendo materializar aquilo que é espiritual. Deus é espírito e importa que você o adore em espírito e em verdade. E Ele não quer que você tenha símbolos, objetos que te façam lembrar dele, porque quem Ele entregou para você, para que na sua mente e no teu coração estejam gravados os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra. Ele entregou o próprio Espírito dele. Ele entregou o próprio Espírito dele para você, para habitar em você. Então, não precisa de nada para você se lembrar de um objeto, para você se lembrar. A única coisa que você precisa é se lembrar que o Espírito está com você e de uma Bíblia que te faça aprender, né, a entender, a conhecer, a compreender, a saber a palavra do Senhor, os preceitos, os estatutos, porque é isso que vai te conduzir para mais perto dele, para a presença dele. Então, se por acaso na sua casa algum objeto que te faça se sentir seguro, abre mão disso diante do Senhor, né? Faz não sei nem que expressão usar, mas faça isso. Pega esse objeto e fala: Senhor, até hoje eu confiei nisso aqui. Eu achava que isso daqui me fazia lembrar que o Senhor me protege, que minha casa está protegida, que a minha casa tem paz, né? Está me livrando de espíritos, mas a partir de hoje é a tua palavra que vai guardar a minha casa e o cumprimento dela através da minha vida. Então, tô te entregando isso aqui, jogando no lixo, para tirar da minha casa, porque se isso é detestável aos teus olhos, também é para mim, porque se eu fui separado como um tesouro para o Senhor, se a minha vida importa a ponto do Senhor enviar o seu próprio filho para morrer no meu lugar, se o Senhor realmente é Deus e livrou esse povo, né? O Senhor livrava o povo até das feras do campo e no mundo espiritual também ele livrava. O Senhor livra a minha vida também, porque essa promessa também é para mim. Então hoje eu entrego esses objetos e que o Senhor venha sobre a minha casa, que a tua presença, a tua luz invada cada cômodo da minha casa nessa noite, agora. Faz essa oração e entrega para o Senhor a tua casa, a tua vida e confia que Ele protege verdadeiramente, né? E uma coisa que no finzinho, esse versículo, não meterás, pois, né, para a gente encerrar,
Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De toda detestarás e de toda abominarás, pois é amaldiçoada. Na nossa tradução está meio confuso, né? Mas em algumas traduções está assim: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para você não se tornar uma com ela. Ou seja, quando você traz algo para dentro da tua casa, você está se associando com ela e você se torna tão detestável quanto aquela coisa que está com você. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não é legalismo, é a palavra do Senhor. E aí tem uma outra tradução que fala assim: nem deve você trazer uma abominação em sua casa para que não seja destruído como ela, mas você deve detestá-la totalmente e você deve abominá-la totalmente, pois deve ser destruído. Então, esse povo foi ordenado a se apartar, né? O Kadash, a se apartar, se tornar separado até das coisas que foram usadas para praticar abominação. Então, nem o ouro e a prata servia. E tem muita coisa do nosso passado que a gente precisa deixar para trás, assim como eles fizeram com coisas que na verdade nem eram da prática deles, apesar de que eles estavam habituados com idolatria no Egito, né? Talvez eles até fizeram, né? Porque eles fundiram o bezerro de ouro, então eles estavam acostumados a adorar outros deuses. Lembre-se que esse povo ficou 450 anos escravo no Egito, então eles se acostumaram com o que aquele povo fazia. E Deus está falando: esquece o passado, esquece ter objetos para adorar e se afasta da idolatria, porque vocês são povo meu agora, vocês são propriedade exclusiva, vocês são um tesouro para mim. E vocês devem se separar para servir a mim. E nós vemos, né, depois todo o cumprimento da palavra, das promessas do Senhor, e tudo isso se cumprindo até hoje, porque toda essa palavra, ela se resume na promessa de vida eterna que foi dada não só para o povo de Israel, né? Porque Jesus, quando ele veio reunir o seu povo, que era o povo de Israel, que estava dividido, mas ele também veio para ser luz para os gentios que não tinham acesso ao eterno, mas que agora poderiam, através de Jesus, né, na fé de Jesus e no arrependimento e no batismo, receber uma vida nova, ter a mente renovada e viver enxertados, né, como um povo de Deus nessa videira que é Jesus, né? Ele é a videira, os ramos originais são os povos que descendem de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele enxerta, né? Ele põe para fazer parte, nós, né? Nós somos os galhos enxertados para nós fazermos parte dessa grande promessa, né? Do reino de Deus, onde ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, nem luto, nem pranto, nem dor, nem lembrança das coisas ruins do passado, mas a gente vai viver num ambiente de paz, de alegria, de regozijo, com Ele, né? Habitando com Ele, ouvindo a voz dEle, vendo a luz dEle. Então, que você se lembre disso e acabou. Vamos ver se tem dúvidas. Não sei se alguém colocou dúvida. Hoje vocês estavam bastante interativos aqui. Eu estava acompanhando. Enquanto eu falava, eu vi aqui as mensagens. Que não dá para ficar interagindo toda hora, porque senão eu me perco. Mas eu estava vendo aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo isso que foi trazido? Ou não? Se vocês tiverem dúvida, manda aqui na caixinha de perguntas. Vou aguardar uns minutinhos. Santificação aos poucos, é verdade. Aos pouquinhos a gente vai cada vez se purificando mais, né? Amém. Bom, ninguém tem dúvidas pelo jeito. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou salvar já a live, se vocês já quiserem, quando eu tiver salva, compartilhar. E também vou, de novo, mandá-la para o YouTube, porque daí fica salvo lá para quem não tem Instagram. E é isso aí, pessoal. Jesus abençoe muito a vida de vocês, que vocês cresçam em sabedoria, entendimento, conhecimento, que Deus aprofunde todo esse ensino para vocês começarem a crescer mais, né?
que cada um na sua medida receba para crescer, porque esse estudo é para fazer a gente crescer. Obrigada, Luci. Jesus te abençoe muito também. Que o Senhor guarde sua casa. E é isso, pessoal. Boa noite. Vou fechar aqui já. Obrigada por todos que ficaram até o fim. E a gente se encontra sexta que vem. Um abração para todo mundo.